Fala pessoal do canal Mais Louco do YouTube, tudo bem? Eu estou muito feliz e eu estou aqui sempre com a cheirosa, preciosa Palavra de Deus. Inclusive hoje eu quero falar exatamente sobre o último livro da Bíblia, quero falar sobre o livro das Revelações, quero falar sobre como entender o Apocalipse. Qual é a mensagem do Apocalipse? Antes disso, quero te convidar aí a Israel comigo e ao Egito, final de setembro e início de outubro de 2019. Se você tiver afim, nós ainda temos pouquíssimas vagas. Na verdade, nós temos em torno de 10 somente. Acesse viagecomlucinho.com.br e lá você vai ter toda a informação para você ir conosco. Ou se você quiser uma camiseta top, Bíblia, livro, tanta coisa legal, entra lá na nossa loja virtual, Loja do Lucinho, comprando lá, você nos ajuda a sustentar alguns missionários que a gente já cuida deles há muito tempo ao redor do mundo. Então hoje eu quero falar sobre como entender o livro do Apocalipse. Eu já tive a honra de ir lá na ilha de Patmos, onde João foi preso, era o último apóstolo vivo, e lá nessa ilha ele teve então as revelações do Apocalipse. A Bíblia diz que ele um dia ouviu uma voz. Quando ele olhou para trás, era o Filho de Deus falando com ele. Ele caiu no chão como morto e dali para frente ele foi tendo visões e audições espirituais. A Bíblia diz que ele literalmente viu uma porta aberta no céu e uma voz falou: sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois disso. Coisas muito simples que eu quero te falar sobre esse livro, que eu já li dezenas e dezenas de vezes, já estudei tanto. Existem várias linhas de pensamento sobre o livro do Apocalipse, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Primeira, não entendê-lo literalmente. Então, você vai ler lá algumas coisas, você vai falar assim: meu Deus do céu, vai cair uma estrela do céu. E esse livro do Apocalipse, ele foi escrito, é consenso isso, em quase toda a igreja cristã mundial, que ele foi escrito com figuras de linguagem, para passar para os cristãos da época esperança. Por quê? Você tem que entender que na época de João, os imperadores romanos matavam os cristãos. Então, muitos inclusive dizem que, quando se fala do anticristo, que era uma referência aos Neros da época que incendiavam Roma pondo fogo nos cristãos. Então você precisa entender que esse livro foi escrito para aquela época, para aquelas pessoas, e que ele usa uma linguagem que não é literal. Não é literal. Segunda coisa que a gente precisa entender sobre o livro do Apocalipse. Ele é um livro que fala que há esperança. Um dia, eu nunca vou me esquecer disso, eu estava orando e eu estava triste. Eu estava enfrentando um problema muito sério. E por acaso, naquele dia, eu tinha encerrado a leitura do Apocalipse. E eu chorei lendo, e aí, né, eu li o último verso. Olha o último verso aqui. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Aí eu terminei de ler, chorei. E eu me lembro que o Espírito de Deus me fez uma pergunta: filho, você gostou do final? E eu, na minha oração, falei: claro, Senhor, o final é lindo. E o Senhor me falou desse jeito: mas por que você tem vivido como se ainda não soubesse que no final vai vencer o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro? Então, a segunda coisa que o livro do Apocalipse proporciona para nós é o seguinte: é um livro da esperança. Por quê? Porque o livro do Apocalipse diz que no final vai vencer Jesus e os que estão com Jesus. E naquela hora que eu estava muito triste, o Senhor me perguntou: mas por que você terminou de ler o livro da esperança, viu que no final você vai vencer porque você me pertence e está agindo como se não soubesse como vai ser o final? O Apocalipse conta o final. Como que vai ser o final? Nós vamos vencer. Você e eu vamos vencer. É o livro da esperança. Então, a primeira coisa, não entenda ele literalmente. Existem linhas de interpretação do Apocalipse. O que é o número 666? É o microchip. As 7 pragas, 7 selos, 7... Ok.
Entenda que era para aquelas pessoas daquela época. Entenda que eles viviam num contexto diferente do nosso. Segundo, entenda que é um livro para te dar esperança, para te explicar que no final todos nós vamos morar numa cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém. Vai ser extraordinário. E terceiro propósito do Apocalipse: apressar a nossa obra para Deus. Quando você lê esse livro e você vê as coisas que estão para acontecer, você não fica parado. Então você não fala assim, já que o mundo vai viver todas essas tragédias que o Apocalipse está dizendo, eu vou ficar quietinho. Não. Você apressa a volta de Jesus. Como? Trabalhando para Ele, se entregando por Ele, tentando convencer as pessoas sobre as verdades do livro do Apocalipse. Então, ele é um livro que não deve ser entendido literalmente. É um livro que faz a gente ter esperança e lembrar que no final vai dar tudo certo. E ele é um livro que deve ser usado como gasolina para a gente não parar de fazer o que tem que fazer por ele. Quando você lê o Apocalipse, você tem que sair contando para o mundo que vai haver uma grande batalha, que o mal vai vir com tudo, mas que o poder de Jesus vai massacrá-lo. E no final vai vencer o Cordeiro e os que estão com o Cordeiro. É isso. É isso, o livro do Apocalipse é para isso. Pastor Luciano, eu não queria que você falasse isso. Eu queria que você desse para mim a interpretação do selo, das taças. O principal eu te dei aqui agora. Eu queria que você lesse o livro do Apocalipse com esses olhos que eu estou te falando aqui. Deus, eu abençoo cada pessoa que me ouviu trazer essa palavra sobre o livro da esperança, o livro das revelações. E eu quero te pedir que ao lê-lo, meditar nele, a gente possa viver com toda a paixão e loucura pelo Senhor, sabendo que no final nós vamos vencer, sabendo que nós devemos levar a tua obra e o teu anúncio para que mais pessoas sejam salvas naquele grande último dia. Eu abençoo cada pessoa e te peço que o Senhor renove as esperanças mediante as palavras do livro da revelação, em nome de Jesus. Dá uma curtida aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí.